Você conhece um italiano que evangelizou a África e que teve milagre no Brasil? Pois a vida desse homem, Daniel Comboni, começa assim. Nasci de pais simples, numa aldeia à beira do Lago de Garda. A história de um homem cuja vida parecia traçada para a terra e o trabalho, mas que Deus tornou caminho para um continente inteiro. Daniel Comboni nasceu em Limone sul Garda, no norte da Itália, a 15 de março de 1831, em uma família de camponeses pobres, mas rica em fé. Ele era o único sobrevivente de 8 irmãos e cresceu sob os cuidados de seus pais, Luiz e Domênica, que lhe transmitiram uma fé profunda e valores humanos inegociáveis. A necessidade levou-o a deixar sua aldeia aos 10 anos para ir estudar no instituto fundado por Dom Nicola Mazza, em Verona. Foi neste ambiente formativo que ele descobriu, para além do sacerdócio, a sua vocação missionária. A leitura dos relatos de mártires e o testemunho dos missionários que retornavam da África Central acenderam nele uma chama irresistível. Aos 15 anos, ele já manifestava o desejo de partir, e essa vocação missionária rompeu a segurança de sua aldeia natal. Em 1854, Comboni foi ordenado sacerdote, e a África tornou-se o único horizonte de sua vida. Em 1857, ele iniciou a longa jornada para o continente, partindo com um grupo de 5 outros missionários. A bênção de sua mãe, Domênica, que lhe disse: "Vai, Daniel, e que o Senhor te abençoe", foi o seu amparo espiritual. A viagem durou 4 meses, e ao chegar em Khartoum, no Sudão, a realidade que encontrou foi um choque brutal. O cansaço físico, doenças endêmicas, a chaga da escravidão e o mais dilacerante, a morte rápida e sucessiva de companheiros levou a expedição inicial ao colapso. Esta foi a sua primeira grande tribulação. No entanto, em vez de recuar, cada perda reforçava nele uma convicção quase profética. No leito de morte, o chefe da expedição, Padre Olibone, deu a ordem final que selaria o destino de Comboni. Não abandonem a obra começada, mesmo que fique um só de vós. Não desanimem. Deus quer a evangelização dos africanos. Naquele momento, Daniel Comboni fez um juramento solene no seu íntimo, a sua conversão definitiva ao destino, ou a África, ou morte. Comboni retornou à Europa não para desistir, mas para reformular toda a estratégia. Ele não via apenas a miséria do povo, mas a falência dos métodos missionários da época. Foi em 1864 que, ajoelhado sobre o túmulo de São Pedro em Roma, a luz veio. Deus lhe revelou a visão salvadora para o sofrimento africano. Salvar a África com a África. Esse plano era revolucionário e profundo. Confiava plenamente na dignidade e na capacidade dos africanos de serem os próprios agentes da sua salvação e da evangelização de seu continente. A partir dessa visão, Comboni dedicou-se a 2 frentes: viver e sofrer com o povo africano, e mobilizar a igreja e a sociedade europeia para a missão. Ele acreditava que a formação de clero, missionários e agentes locais era a única chave para uma evangelização autêntica e duradoura. A implementação desse plano levou anos de árdua batalha, enfrentando o ceticismo, oposição e difamação. Muitos o viam como um sonhador imprudente ou um agitador. Para dar forma institucional à sua esperança, ele fundou em 1867 os Missionários Combonianos do Coração de Jesus e em 1872 as Irmãs Missionárias Combonianas. Sua paixão era tão abrangente que durante o Concílio Vaticano I, Comboni se mobilizou e conseguiu reunir a assinatura de 70 bispos para uma petição em favor da África Central. Ele via a missão não como trabalho de alguns, mas como tarefa de toda a igreja. A máxima que o guiava era: as obras de Deus nascem, crescem e florescem ao pé da cruz. O coroamento de sua dedicação veio em 1877,
quando o Papa Pio IX o nomeou vigário apostólico da África Central e o consagrou como o primeiro bispo católico daquela vasta região. Comboni aceitou o bardo das responsabilidades episcopais, retornando ao Sudão como o pastor que daria a vida por suas ovelhas. Nos anos seguintes, enfrentou secas, carestias, epidemias e a contínua hostilidade que consumiram suas forças. Ele gastou a si mesmo na luta contra a escravidão, denunciando a barbárie e trabalhando para resgatar e educar os libertos. Em 1880, Comboni retornou pela última vez para sua terra de missão, já enfraquecido por anos de sacrifício. O momento derradeiro chegou em 10 de outubro de 1881, em Khartoum. Comboni, aos 50 anos, foi vencido pelas febres, entregando a vida ao trabalho missionário. Em seus últimos instantes, ele pediu aos seus irmãos que não desistissem, mesmo que restasse apenas um deles para continuar. A sua última e profética declaração foi o triunfo de sua fé. Eu morro, mas a minha obra não morrerá. O legado dele, que ele não pôde ver por completo, foi a grande recompensa, pois os institutos que fundou se multiplicaram, dando origem a dezenas de obras sociais, escolas e hospitais que mantêm acesa a sua paixão. O reconhecimento da Igreja veio através de milagres estudados e aprovados. O processo de beatificação em 1996 reconheceu a cura inexplicável de Maria José de Oliveira Paixão, uma menina afro-brasileira de São Mateus, no Espírito Santo, que estava em estado gravíssimo com infecção generalizada. Os pais da menina, em ato de fé, rezaram a Comboni e alcançaram uma cura imediata. Para sua canonização em 2003, o milagre aceito foi a cura de Lubna Abdel Aziz, uma jovem muçulmana em Khartoum, no próprio Sudão, unindo os povos no testemunho de sua intercessão. Hoje, seu nome batiza paróquias, escolas e centros missionários ao redor do mundo. Sua memória inspira organismos e movimentos que trabalham na África e além, mantendo viva a verdade de que a ação missionária é inseparável de respeito por cada comunidade. Lembre-se de Comboni. Ele escolheu ficar onde mais doía. E seu legado prova que a paixão pela missão é maior que a própria morte. Agora, antes de terminarmos, rezemos a oração a São Daniel Comboni. Senhor Deus, que fizeste de São Daniel Comboni um testemunho de amor até a doação da vida pelos povos da África, concede-nos pela intercessão dele coragem para anunciar o Evangelho com espírito de serviço e para trabalhar na construção da justiça e da paz. Dá-nos a graça de amar os pobres e de ser solidários com os marginalizados. Cura as feridas da nossa insensibilidade e faz-nos instrumentos de reconciliação. Por Cristo nosso Senhor. Amém.